noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos agradecer a Deus, primeiramente, a Jesus, a nossa mãe Maria Santíssima, a doutor Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, aos benfeitores espirituais e Dona Dionísia, e a todos vocês que me permitem que eu venha aqui estudar com vocês, né? E nós vamos, como a nossa irmã falou, nós vamos falar sobre o poder da fé. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, tem por título: A fé transporta montanhas. E dos itens 1 a 5 desse capítulo fala sobre o poder da fé. E o item 1 do capítulo 19, ele menciona o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Só que ele fala dos versículos 14 a 19. Eu quero aproveitar para nós fazermos também um pequeno comentário, um estudo, desde o versículo 1 desse capítulo 17 de Mateus, que nos relata, né, a reunião mediúnica no Tabor. E é uma prova dos fatos mediúnicos que aconteceram durante a trajetória de Jesus e que às vezes nós não nos apercebemos e não avaliamos como sendo um fato mediúnico. E o intercâmbio com o plano espiritual, ele não foi instituído pelo Espiritismo. Nós sabemos que ele sempre existiu, desde as culturas mais antigas, envolvendo grupos e envolvendo indivíduos. E no tempo de Moisés havia tantos abusos que ele decidiu proibir o intercâmbio. Isso está registrado em 2 livros do Pentateuco Mosaico, né? Eles abusavam muito, né? E ficaram dependentes, porque não faziam nada sem consultar uma pitonisa, um médium, uma médium, né? Eles queriam saber por antecipação o que iria acontecer naquele dia, o que iria acontecer com os negócios, o que iria acontecer. Então era um comércio que graçava ferozmente, né? Muito embora ainda hoje existe, né? Porque se nós olharmos os jornais, né, que circulam principalmente aos domingos, nós vamos ver que há uma série de anúncios, né, dizendo que se realiza trabalhos espirituais, que se faz isso, que se faz aquilo, que se consegue isso, que se consegue aquilo outro, né? E deve dar algum rendimento, porque os anúncios nos jornais aos domingos sempre é um pouquinho mais caro, né? Então, há um investimento, é sinal que há um retorno. E a reunião mediúnica que Jesus se propôs realizar aconteceu no alto do Monte Tabor. E essa reunião mediúnica, ela está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no de Lucas. E a narrativa é que Jesus convidou Pedro, Tiago e João eram irmãos, e os conduziu, em particular, a um alto monte, né, o Monte Tabor, enquanto os demais discípulos permaneceram ao pé do monte, atendendo a multidão. Os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, eram os discípulos de maior afinidade com Jesus e os que mais se destacavam. Jesus se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vejam,
que acontecimento maravilhoso, né? Além de você estar vendo Jesus, né? E eu acho que nós tivemos oportunidade de vê-lo, mas, né, deveríamos estar meio, né, meio distorcidos ali a nossa conduta. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E surgiram ao lado de Jesus dois ilustres representantes do Velho Testamento, né? Moisés, o grande legislador, que viveu há 1250 anos antes de Jesus, e Elias, o combativo profeta, que vivera 800 anos antes de Jesus. E ali eles estavam materializados, visíveis e tangíveis, né? Porque, felizmente, hoje nós não temos necessidade de ver materializações. Mas, quando da implantação não, quando nós tivemos aí todo o acontecimento da codificação, com o comando do Espírito de Verdade, mesmo depois de algum tempo, nós tivemos muitos efeitos de fenômenos físicos, né? E sempre havia uma coisa que não se poderia tocar no espírito que estava materializado. Hoje, o que a gente sabe é que no lar de Frei Luís existem trabalhos de cura, e que são acontecimentos com espíritos materializados, médicos que se materializam para a cura dos doentes, né? E vamos dizer, sendo a principal especialidade, a cura do câncer. E relata o Dr. Paulo César Frutuoso que eles se materializam realmente, né? E ficam tangíveis. E nós tivemos também um testemunho do cientista William Crookes, porque William Crookes foi contratado para desmascarar, né, os trabalhos de materialização. E ele participou de um trabalho de materialização. Eu agora me foge o nome do médium e da entidade que se materializava, mas ele tocou em todas as partes do corpo, vamos chamar assim, materializado desse espírito que era de uma senhora, né? E ele acabou provando que aquilo era uma realidade. E ele, que era combativo, que era contra a doutrina, acabou sendo um defensor da doutrina. E ele ficou, então, inclusive, até em maus lençóis com aqueles que o contrataram. Bom, seguindo, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Repetiu-se o fenômeno mediúnico de voz direta que ocorreu quando Jesus se encontrou com João Batista às margens do Rio Jordão, né? Então vejam, nós aí já temos 3 fatos mediúnicos relatados no Evangelho. E quando os discípulos ouviram a voz, né, eles caíram de bruços, né? Acredito eu que tiveram desmaiado, né? E veja, né, você vê o Jesus. Se nós vemos, né, Dona Cleonice se transfigurar, o rosto dela, né, brilhar como o sol, e ela ficar com toda a vestimenta branca, o que vai acontecer conosco, hein? Já pensaram nisso? Né? Aí aparece
Bezerra de Menezes e Emmanuel do Lago, né? Olha, não, eu estou apenas imaginando, né? O que será que nós fazíamos, né? Será que nós sairíamos correndo? E a hora que nós ouvimos a voz falar assim, brusco, né? Este é meu filho amado, ouvi-o, né? Quer dizer, eu imagino que foi uma voz muito mais grave que eu possa imitar, né? Olha, é fabuloso, né? Então, nada de anormal aconteceu com os apóstolos, que iria acontecer conosco também, né? Muito bem. E aí Jesus se aproximou deles, tocou sobre eles e disse: levantai-vos e não tenhas medo. E eles ergueram os olhos e não viram mais ninguém, só viram até Jesus. Oh, que alívio, né? Richard Simonetti, ele faz um comentário sobre o Monte Tabor, esse efeito. E ele diz: mentores espirituais realizavam essas intervenções procurando sedimentar nos discípulos a convicção de que Jesus era o Messias, que viera à Terra investido de grandiosos poderes como um representante de Deus. Era preciso ouvi-lo para dar atenção às suas orientações, que se consubstanciavam uma revelação divina tendente a imprimir novos rumos à humanidade nos caminhos do progresso, né? Porque até então, até os próprios apóstolos tinham as suas dúvidas, né, se Jesus era o Messias. E aí, descendo, Jesus, Pedro, João e Tiago, Jesus recomendou a eles que nada comentassem a respeito, pois não era chegado o tempo de divulgar aquelas maravilhas, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E depois que Jesus desceu e já estava em meio à multidão, chegou-se a ele um homem dizendo, né, quer dizer, ele se postou de joelhos e dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer? Trazei-mo cá. Isso é uma passagem que é bem conhecida, acredito eu, e de todos nós, né? E Jesus abençoou o moço e saiu dele o obsessor. E desde aquela hora ficou ele curado. Então os apóstolos disseram: por que nós não podemos curá-lo? Né? E Jesus diz isso: por causa da vossa pouca fé. Né? E aí os apóstolos disseram, né, e insistiram: por que não podemos curá-lo? E Tomé, que era o mais incrédulo, né, quer dizer, ele, para acreditar que era Jesus ressuscitado, né, quer dizer, o Jesus que estava lá em perispírito, ele queria ver as chagas, né? E aí Jesus mostra aonde ele foi, onde ele sofreu a lança, né? Quer dizer, com a lança, e tinha lá um buraco, e aí Jesus disse a ele: põe teu dedo aqui. Aí ele enfiou o dedo lá, né? Teve que enfiar o dedo né? E aí ele reconheceu que era Jesus. Vejam, quer dizer, como há necessidade da prova, né? Quer dizer, de testemunharmos as coisas, né? E vejam, e Jesus disse, né, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E eu trago um comentário aqui de Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino, psicografado pelo Divaldo, e ela diz: fala-nos Jesus, que orientou os apóstolos, que é pela oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem aliviar a sede dos espíritos não esclarecidos, né? Os obsessores.
porque antes de tudo, os mesmos vieram antes, homens que foram e continuam sendo enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, estão ligados aos que amaram e vinculados àqueles que os fizeram sofrer. E Jesus, ela diz, prosseguiu na orientação, que a Boa Nova é um hino de amor e perdão, amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante dos espíritos sofredores, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força, senão a força do amor. Não apenas expulsá-lo, mas acima de tudo socorrê-los, envolvendo-os com amor. Esse texto é de Amélia Rodrigues. Então, vejam que fica a observação. Para os obsessores, a única força é a força do amor. Né? Para aqueles espíritos que às vezes, não esclarecidos, e por um vacilo nosso, nos causam algum mal, né? Não porque às vezes eles queiram, né? Mas porque nós os atraímos e eles ali permanecem. E também aqueles casos em que são espíritos que foram maltratados por nós, que ficaram nossos inimigos em encarnações passadas e que agora ficam nos cobrando, né? Então vejam, não tem esse detalhe de que vamos aqui porque ali amarra, porque ali prende, porque ali, né, vai não sei para onde. Quer dizer, temos que esclarecê-los e nós, com o nosso amor, vamos fazê-los, né, seguir a linha reta, seguir a linha, o caminho de Jesus. Né? E seguindo, assim o jovem lunático dessa passagem, ele estava sob a influência de um espírito obsessor que o forçava a lançar-se ora no fogo, ora na água. E Jesus, com sua autoridade moral, impondo-lhe as mãos, numa bênção de amor, libertou o obsediado e o obsessor. E o obsessor que se sentia obrigado a largar a sua presa, e com certeza o obsessor foi amparado por espíritos abnegados que estão sempre prontos a auxiliar. Então vejam, a força que nós temos também, né? É que nós ainda estamos muito limitados, mas Jesus disse, o que eu faço, vós o fareis e muito mais. Quer dizer, então é sinal que nós temos toda essa potencialidade, né? Pelo amor, já, né? Vejam a maravilha do passe, e que às vezes as criaturas não dão o devido valor, né? Porque às vezes alguém insiste, olha, vai lá, toma o passe, né? Aí ele está tomando o passe, mas ali tem uma pessoa, um irmão que tem vidência e vê que todos os fluidos que são jogados ali sobre ele, né, são dirigidos a ele, ele parece que faz um guarda-chuva e cai dos lados, né, não cai nada nele, né? Então, o passe, o que é? É a nossa força, o nosso pensamento, o nosso eu, né, ligado à espiritualidade, e que nos dá essa força de nós também mexermos com o fluido cósmico, né? Quer dizer, então as nossas energias, nós vamos impor as mãos e, aliás, comandados pelo plano superior, os espíritos superiores que estão ali ao nosso lado, ajudando-nos a dar o passe, vejam a maravilha que acontece. Nós é que temos também que acreditar. Para tomar o passe, nós vamos receber uma transfusão de energias, e às vezes deixando muita energia negativa para ficar com energia positiva. E um detalhe, sempre temos que orientar
não é aqui o nosso caso, né? Mas orientar as criaturinhas que nós convidamos, que nós trazemos para cá, para que aqui elas estejam ligadas com pensamentos mais elevados, ligadas à espiritualidade maior, né? Por quê? Porque o plano espiritual trabalha nas necessidades de cada um de nós, né? Quantas curas podem ser efetuadas e são efetuadas, são realizadas, né, pelos espíritos superiores que aqui vêm nos ajudar, né? Eles também trazem espíritos que ainda necessitam da nossa vibração, da nossa energia ainda pesada, né? Quer dizer, que vai consolidar nossa energia com a energia que ele necessita, porque só a energia, o fluido, né, espiritual, dos amigos espirituais, não, vamos dizer, ajudam, né, mas eles ainda carecem de uma vibração mais pesada como a nossa, né? Então, vamos lá. E um detalhe, não é? Quer dizer, o obsessor que se sentia obrigado a largar a sua presa, e com certeza o obsessor foi amparado por espíritos abnegados que estão sempre prontos a auxiliar. Em todo o trabalho mediúnico, tenhamos esta confiança. O plano maior, o plano espiritual, os benfeitores espirituais estão ali ajudando. Ajudando quem dirige, ajudando quem orienta, ajudando os médiuns e ajudando os espíritos que acabam de ser esclarecidos ou que às vezes não conseguimos também esclarecê-los e eles necessitam de 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes até mais, para serem, né, tocados no coração com o amor de quem está, né, participando da sessão. O demônio, pois que saiu do jovem, era apenas um filho de Deus, desencarnado, imperfeito, voltado ao mal, pois não se pode admitir a existência de espíritos eternos dedicados ao mal para sempre, né? Jesus disse: as ovelhas confiadas pelo Pai, nenhuma será perdida. Então, às vezes nós analisamos, lemos determinados livros e vemos o endurecimento de determinados espíritos. Não há problema. São filhos de Deus, né? E devemos já envolvê-los com nosso amor. Porque um dia eles vão sofrendo até que um dia eles tentam e digam: opa, chega, né? Tem um poder maior aqui, e eles se voltam, né? E um exemplo disso, que eu sempre digo, é o de André Luiz. Veja, ele ficou 8 anos no umbral, né? E com o Lísias, depois, em contato com ele, disse que quando ele despiu, né, o avental de médico, né, ele se despojou de que era um espírito, né? Quer dizer, não era o médico, o senhor, o doutor, né, professor e tudo mais, né? Aí ele se encontrou com ele mesmo e se encontrou com Deus. E o ministro Clarencio, que estava sempre ali, né, velando por ele, já se apresentou. E aí ele pôde receber, né, porque ele não recebia tudo aquilo que a mãe dele endereçava para ele. A mãe o acompanhou desde o processo da sua doença, o seu desencarne, né, e ele não aproveitou, né? Então, nós temos que acordar para estarmos sempre ligados, né, ao plano maior, com pensamentos mais elevados. Por mais difícil que seja a nossa vida, o nosso dia, né, não percamos esta oportunidade de estarmos sempre com o pensamento mais elevados e mais ligados a Deus. E veja, seria até uma falha de Deus, que é a perfeição absoluta, criar espíritos que iriam lutar contra ele, contra as suas leis. Os demônios são apenas espíritos rebeldes que se comprazem no mal, enquanto não despertam para Deus e para o bem, destino de todos os seres encarnados e desencarnados. A nossa
finalidade nossa é seguir o caminho que Jesus nos deu, aceitando e praticando, né, vivenciando as verdades que Ele nos trouxe, né, e que está no Evangelho, para chegarmos ao bem. Né? Na questão 540 do livro dos Espíritos, eu digo que ali Deus diz, né, olha, Martins nos criou a todos iguais, simples e ignorantes, e colocou em nossa mente, gravou em nossas mentes as leis divinas que estão no livro 3º do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é dividido em quatro livros. Né? Então, no 3º, que fala das leis naturais, das leis morais, na questão 621, Kardec pergunta onde está gravada as leis divinas? Na sua consciência. Né? Então, um dia, nós vamos despertar e vamos seguir a caminhada. Quando Jesus explica a seus discípulos o fracasso deles na libertação do lunático, ressalta a importância da fé em todo o empreendimento material e espiritual. Então nós temos que ter a fé em nós. Existe alguém mais divino do que cada um de nós? Nós fomos criados por quem? Por Deus. Não é isso? Se Deus é o nosso Pai, o que nós somos? Filhos de Deus. Né? Então somos divinos. Só que nós não acordamos para isso. Nós ficamos atentos ainda à parte material. Não é? Nós não damos o devido valor à parte espiritual. Lógico que nós temos que cuidar da matéria, lógico que nós temos que cuidar, né, da família, do bem-estar, né, mas sempre estamos preocupados com um algo mais, né, um algo mais. Tenho uma bicicleta, quero um carro. Quando eu consigo comprar o carro, aí eu quero um carro melhor. Aí compro um melhor, eu quero um melhorzinho. Aí vejam o que acontece, às vezes, com as criaturas que nós os chamamos de corruptos. Né? Aí ele tem carro, ele tem casa, mas a casa não serve, tem que ser uma mansão. Aí ele tem que ter uma casa na praia, uma casa na fazenda. Aí ele tem que ter um barco, aí ele tem que ter um avião. Né? E aí não para. Né? Quer dizer, o que ele precisa? Nós precisamos do necessário. Né? E o que é o necessário? Cada um de nós tem que saber o que é o necessário para nós. Né? E não podemos deixar de lado o nosso lado espiritual, o nosso espírito, que espíritos que somos. Porque na hora de nós desencarnarmos, o que nós vamos levar? Né? Vamos levar as coisas boas que nós fizemos. Infelizmente, levamos também as coisas ruins que vão conosco. Né? Mas só tudo aquilo que está dentro, tudo aquilo que está no nosso interior é que nós vamos levar. Né? Então vamos fazer um esforço de nos renovarmos, né? De buscar a nossa renovação interior. Muito bom. Nessa passagem da vida de Jesus, seus discípulos ainda não possuíam a fé nas leis divinas e nas suas possibilidades. O que somente aconteceu quando Jesus, após a crucificação, surgiu em perispírito diversas vezes, conversando com eles, numa demonstração inequívoca da imortalidade do ser espiritual. Jesus dirigia-se a todos nós, espíritos em processo de desenvolvimento que constituem a humanidade inteira, né? A humanidade terrena. E as montanhas que os homens podem transportar no sentido moral, que era o objetivo dos ensinos de Jesus, se constituem nas dificuldades, nas resistências, na má vontade dos homens em relação às mudanças
internas, nas mudanças interiores, devido ao comodismo dos interesses materiais, devido ao orgulho, ao egoísmo, aos preconceitos, ao fanatismo, às paixões desequilibradas. O homem em geral, embora impulsionado para o progresso, ele manifesta uma grande resistência nas mudanças morais, nas mudanças interiores, que exigem um desprendimento dos valores materiais. Exige humildade para enxergar suas imperfeições. Exige convicção na necessidade das mudanças. E exige uma vontade firme e sólida para trabalhar nela. Né? Vejam, às vezes nós precisamos fazer alguma coisa que sai fora da nossa rotina. Né? E eu preciso fazer uma caminhada. Né? O próprio médico já recomendou. E eu também quero fazer a caminhada, né? Para ver se as adiposidades também se vão embora. Né? Aí eu fico com essa protuberância mais regredida. Só que, aí Maria José me pergunta, quando é que você vai fazer? Segunda-feira. Né? Mas como eu digo sempre, só que essa segunda-feira nunca chega. Né? Essa segunda-feira eles apagam do calendário. Né? Quer dizer, o que precisa? Né? Nós sabemos o que precisa, mas precisamos da vontade. Desejos nós temos, né? Mas falta a vontade. E somente a fé em Deus, na continuidade da vida após a morte do corpo, na capacidade do ser humano de transformar-se interiormente, pode dar essa fé que guia e direciona, que estimula os recursos pessoais na perseverança e no esforço de vencer os obstáculos do caminho. Vamos nos perguntar, o que é a fé? Como ter fé? Como saber se temos fé? É 9 horas, né? Até 8h30. 8h30? Ah, sim. Não, eu estou... São 8h05. Não é? Antes de tudo, temos de ter em mente que a fé não é um conceito. Ela não é algo externo a nós. É algo que temos que correr atrás para conseguir. A fé é um modo de viver todos os dias. Ao invés de buscá-la, é preciso fazer a escolha de viver com fé. Não é? Tendo sempre a consciência de que a fé terá de ser cultivada com a paciência de quem deposita na terra uma semente, nutrindo-a e cuidando dela até que se torne uma árvore de onde se possa colher frutos. Não é? Vejam, nós podemos ganhar uma semente, ter a melhor semente, ter o melhor espaço de terra, ter os melhores adubos, não é? Mas temos que ter a paciência de plantá-la, de regá-la e de cultivá-la, não é? Porque se nós não a cultivamos, o que acontece? Vêm as ervas daninhas e a matam. Não é? Deixa eu contar uma historinha, é nossa, meu e de Maria José, principalmente de Maria José. Nós moramos 8 anos em Goiás. E lá nós aprendemos a utilizar, a saborear, né, na cozinha, a pimenta bode. Né? É uma pimenta de cheiro e que tem uma suavidade, né, de ardência, né, vamos chamar assim. Ela tem assim a sua gravidade, mas é baixa. E nós não conseguíamos, né, ela nunca conseguiu ali a pimenta bode. Né? Então, ela ganhou as pimentas. Aí o que ela fez? Ela abriu, secou as pimentas, pegou as sementes, cuidou com muito carinho, plantou em 3 ou 4 vasos, né? Aqueles, como é que chama aqueles vasos? Jardineira. Jardineira, né? E aí eles cresceram, ficaram bonitas, né? Mas só que as pimentas não vinham, né? Como nós moramos num apartamento, elas ficavam na área, né?
e o sol, né, quer dizer, devido ao inverno, né, o tempo de agora, né, não batia sol. Aí ela foi pesquisar, precisava de sol. A pimenta bode precisava de sol. Aí o que acontece? Nós temos uma época do ano, agora, o verão, né, a hora que inicia o verão, o sol bate na varanda, né? E bate em 2 quartos. Mas quando chega julho, agosto, setembro, né, a primavera, que o sol faz aquela virada, aí bate num quarto, né? Aí o que ela fazia, coitada? Levava aquele vaso, aquela jardineira, lá na janela, né? Botava no chão, lá ao lado da nossa cama, né? E ali, olha, e aí começou a dar pimenta. Não é que ela colheu pimenta e nós comemos da pimenta, né? E principalmente o prato do goiano, né? Que é a galinhada, né? É especial, né? Mas a galinhada sem a pimenta bode parece que não é. Você pode botar outra pimenta, mas sem a pimenta bode parece que não é. Então, vejam, foi a paciência dela, né? E a fé. Imaginem vocês, se para cultivar um pé de pimenta precisa tanta paciência e tanta dedicação, imagina o que nós precisamos para a nossa fé, não é? Precisamos cultivá-la todos os dias e viver todos os dias com a fé, não é? E a fé é uma árvore muito estranha, diferente, porque não é nos dias ensolarados da primavera que ela floresce, mas sim durante as piores tempestades. Porque vejam bem, se nós estamos bem, né? Temos uma boa casa, né? Estamos bem com a família, temos um bom carrinho que nos leva, nos traz, né? Estamos de bem com a vida, né? Se nós estamos de bem com a vida, o que acontece? Nós lembramos de Deus, né? Lembramos que nós precisamos ter fé, lembramos que nós precisamos fazer a nossa prece de manhã, a nossa prece quando deitamos, né? Estamos de bem com a vida, né? Aí a nossa fé se acomoda, mas ela volta a vir com força total durante as tempestades, né? E é nos momentos de aflição que a fé mostra todo o seu esplendor, conservando-se para nos abrigar, nos confortando com a certeza da presença de Deus e nos dando confiança e esperança para poder prosseguir, né? E esses dias eu assisti uma palestra na TV do Haroldo Dutra Dias, né? E ele relata uma passagem de Francisco de Assis. Eu já li muito sobre Francisco de Assis e eu não registrei essa passagem. Era inverno, Francisco de Assis saiu de uma igreja e ia para uma outra igreja que era distante, né? Agora imagine se nós tivermos que sair daqui, ir à Volta Redonda a pé, né? No inverno, e eles pegam uma nevasca. Quando eles chegam na igreja que eles iam, né? Lá eles estavam já semi-congelados. Aí eles batem na porta, e quem abre a porta, quer dizer, não abre a porta, abre só aquela... Quem é? É Francisco. Ah! Né? Fechou a porta. E aí, o frade que estava com ele se desesperou e começou a chorar, né? E aí ele, no desespero dele lá, né, contrito ali, né, triste, ele olhou e Francisco de Assis estava brincando na neve, alegre, saltitando, feliz, né? E os freis chamavam ele de Pai Francisco. Eles falaram: Pai Francisco, né? Como é que o senhor pode? Nós vamos morrer congelados, né? Nem abrem as portas aqui para nós. O que vai ser de nós? E o senhor aí saltitando, alegre, feliz. Ele disse: olha,
eu torci a vida toda para que isto acontecesse. Mas o que o Senhor queria que acontecesse? Esse momento, porque quando você não tem nada, olha, você está na mão de Deus, né? Porque quando nós não temos nada, não tem um poema, ou tem uma música, inclusive fizeram uma música, né? De que Jesus estava na praia, não é? E de repente, vamos dizer, e aí tem quatro marcas, né? 4 pegadas, né? Daí um pouco só tem 2 pegadas, né? E aí ele reclama, mas Jesus, você não, né? Você me abandonou. Ele falou, não, foi aí nesse momento que eu peguei você, né? Então, quando nós não tivermos aonde nos pegar, né? Deus nos pega, né? E eu achei muito bonito isso. Então, essa confiança, como bem nos lembra o Evangelho, não deve ser confundida também com uma presunção. A fé caminha sempre lado a lado com humildade, né? Porque Jesus, ele prega sempre dois paralelos, né? A caridade e a humildade, né? Nós viemos a conhecer a palavra caridade com Jesus, porque antes, no Velho Testamento, a caridade não existia, né? Sabíamos do amor, né? Porque inclusive na lei mosaica, vamos dizer, nos textos, né? do Torá, existe lá amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso vem desde Moisés e nós não aprendemos até hoje, né? Então a palavra amor já vem desde Moisés, mas a palavra caridade era um pouco, né, restrita, ou às vezes, né, você não encontra. E a caridade com Jesus. E Jesus, o que ele pregou? A humildade. O que tinha Jesus, como diz Paulo, né? Nem um travesseiro, né? Nem uma pedra era dele para ele encostar a cabeça quando precisava se dormir, né? Então a fé caminha sempre lado a lado com a humildade, porque mais do que uma confiança em nós mesmos, ela é uma confiança em Deus. Precisamos acreditar em nós e acreditar em Deus. Por isso mesmo a fé pode apresentar-se como uma espécie de serenidade, de calma, diante das mais difíceis circunstâncias. A fé é a própria sabedoria adquirida progressivamente através do reconhecimento da supremacia da vontade divina, né? Do reconhecimento de Jesus, os seus ensinamentos e de Deus, nosso Pai. Não nos ajuda em nada a fé aflita, a fé vacilante, né? Há um problema, nós nos desesperamos, ficamos aflitos, e aí ficamos vacilantes. E agora, o que eu faço, né? E a fé aflita e vacilante, ela desmorona ao contato das primeiras chuvas, e que não crê na possibilidade da vitória. Porque, por excelência, nós ainda conservamos um pouco de descrença, né? Às vezes nós conversamos, ouvimos as pessoas, né? Elas são cristãs, são espíritas, mas ainda falta um pouquinho desse alicerce dentro de cada um de nós. E através da fé, como nos mostra o Evangelho, que o homem é capaz de manipular o fluido universal, modificando, principalmente quando esta fé se materializa em forma de prece. E dessa forma, ao aliar a fé ao poder fluídico, direcionando-os ao bem, podemos transportar as montanhas, como nos diz Jesus, executar curas e muitos outros fenômenos outrora considerados milagrosos. Todos eles estão ao nosso alcance. Não basta a simples escolha de viver com fé e a certeza
perdão, nos basta a simples escolha de viver com fé e a certeza, sobretudo, nos momentos difíceis, de que nossa fé é maior do que o medo e o sofrimento. Né? Diz que o medo é uma necessidade. Né? Por isso, todos nós temos medo. Não existe ninguém que, às vezes, não sinta um pouquinho de medo. Né? E o sofrimento, né? Nós o trazemos de vidas passadas. Afinal de contas, estamos todos subordinados à vontade de Deus, que invariavelmente quer nosso bem. Então, por que temer? Se Deus quer o nosso bem, por que vamos ficar com medo e em sofrimento? Fé é sinônimo de confiança. Ter fé é confiar em Deus, ter esperança em dias melhores. A fé sincera nos dá paciência para suportar todas as dificuldades. A calma é um sinal de força e de confiança, enquanto o desespero é uma prova de fraqueza e de dúvida em nós mesmos e em Deus. A fé e a humildade devem andar de mãos dadas. Aquele que tem fé coloca-se nas mãos de Deus e espera pacientemente que tudo que não depende dele se resolva. Né? O poder da fé levou grandes cientistas e descobertas importantes para a humanidade, apesar da descrença de muitos. Né? Se nós começarmos a analisar as grandes descobertas e os grandes cientistas, nós vamos ver que eles tinham muita fé. Né? Foram espíritos que vieram já com essa missão. Né? Vejam o caso, vamos dizer, poderíamos citar alguns casos, mas Thomas Edison, que foi o que criou a lâmpada elétrica, né? Quando ele chegou a milésima vez, era a milésima vez que ele tentava e não conseguiu. Aí os assistentes dele falaram: mestre, né? Agora é muito fracasso. Não, fracasso nenhum. Eu descobri 1000 vezes como não fabricar a lâmpada elétrica. Eu vou continuar. Né? E quando ele chegou a vez 1400, o número exato eu não sei, eu sei que ele chegou a 1400 e mais alguns números. Né? Aí ele conseguiu a lâmpada elétrica. Né? E vejam, nós, aqueles que estudam eletricidade e tudo mais, sabem que durante toda essa trajetória dele, ele conseguiu fazer muitos, vamos dizer, descobriu, né? E é da invenção dele, muitos equipamentos da eletricidade. E uma coisa muito importante na vida de Thomas Edison, ele era menino e ia à escola, né? E aí era uma escola e o professor mandou um bilhete para a mãe, deu para ele e falou: olha, você só pode dar esse bilhete para sua mãe. Está combinado? Veja, naquela época não tinha aquilo de botar aqui, esquecer, não, era religioso. E aí ele entrega para a mãe aquele bilhete e a mãe começa a chorar. E aí ele pergunta para a mãe: mas mãe, o que diz o bilhete? Meu filho, o professor diz que você é um rapaz tão inteligente, tão capaz, que você não pode continuar na escola, que você tem que fazer estudos em casa. Né? Bom, quando a mãe dele desencarna, ele começa a arrumar lá como é que se diz, os pertences da mãe, e aí ele encontra numa gaveta, né, um bilhete. E aí ele olha e vê que era o bilhete que o professor tinha dado para a mãe. E aí o professor diz para a mãe: olha, seu filho, né, quer dizer, em outras palavras, ele é retardado, ele não vai aprender, ele não vai conseguir, né? Então eu estou
devolvendo ele para a senhora e ele não vai estudar mais aqui. Né? Aí ele chorou copiosamente, né, durante algum tempo, e ele faz um louvor à mãe dele muito grande. Né? Einstein também, né, durante a escola, ele era tido também como, né, alguém que não ia dar nada. Né? Coisas que ele projetou, fez há mais de 100 anos, sem ter os grandes equipamentos, sem ter toda a estrutura que hoje tem os nossos físicos. Né? Ele levantou as teorias e que agora, 100 anos após, elas foram comprovadas. Eram espíritos que vieram e que, com muita fé, né? Ele não era católico, ele não era cristão, mas era judeu. Né? Mas as mensagens dele são muito, muito elevadas. Então, esses espíritos têm toda uma trajetória. E aí nós poderíamos falar um pouquinho mais. Então, voltando. O poder da fé em Deus nos é dada todos os dias, por pessoas iguais a nós. A confiança em Deus e em suas leis soberanas de amor e justiça nos torna calmos e seguros de que nada devemos temer e nos faz suportar com paciência todos os males que nos afligem. No entanto, quando depositamos nossa confiança em Deus, nosso Criador, nosso espírito passa a estagiar em ondas magnéticas positivas que, por sua vez, como o ímã que todo pensamento atrai os bons espíritos que então, por misericórdia de Deus, vêm em nosso auxílio e mesmo que não percebamos, o ajuda estará se processando, ainda que em nosso imediatismo ignoramos. Pedimos da maneira que queremos e recebemos da maneira que necessitamos. Nas leis físicas, os mais jovens, e aí acho que todos poderiam, né, estudar um pouquinho de física, sabem, na lei física, os semelhantes se repelem, mas nas leis mentais, nas leis espirituais, os semelhantes se atraem. Não é? Então, de acordo, o teu tesouro está onde está o seu coração. Né? Então, se o nosso coração, né, está com sentimentos negativos, gerando sentir, pensar e agir, né, nós estamos gerando negatividade. O que nós atraímos? Coisas negativas, influências espirituais negativas. Né? E uma coisa muito importante, pedimos da maneira que queremos e recebemos da maneira que necessitamos. Vejam, né? Só para encerrar, por que às vezes Deus não nos atende de imediato? Porque nós não precisamos receber aquilo, não podemos, às vezes não devemos. Se nossos filhos, nossos netos pequenos estão com uma desidratação, né, galopante, nós o levamos ao médico, o pai, a mãe leva ao médico, e aí ele chega na nossa casa, né, e o médico recomenda, olha, é só este soro, só esse medicamento aqui, nada mais. Né? E aí ele começa a melhorar, daí 1, 2 horas, e ele chega para o vovô, vovô, eu quero comer chocolate. E aí nós vamos dar o chocolate para ele? Não. Porque se nós dermos o chocolate para ele, o que vai acontecer? Não é? No dia seguinte nós estamos levando um corpinho, né? E o espírito já subiu e diz, vovô, o senhor falou comigo, né? E assim é Deus. Ele não nos dá porque às vezes o que nós pedimos não nos é necessário. E vamos guardar isso. Pedimos da maneira que queremos e recebemos da maneira que necessitamos. Nós vamos receber sempre. Todas as nossas preces, todos os nossos pedidos são atendidos. Não é? Mas o tempo da espiritualidade, o tempo de Deus,
ele é diferente do nosso. Porque eu peço uma coisa para a dona Cleonice, eu quero que ela me atenda já, não é isso? Né? Mas será que dona Cleonice pode me atender já? Imagine Deus, né? Ele ouve tudo, mas às vezes aquilo que eu quero não me é próprio para mim. Muita paz a todos. E me pediram para fazer a prece, não é? Então vamos fechar os nossos olhos, voltando-nos para o nosso interior, entrelaçando os nossos corações, ligando-nos aos mentores amigos, aos mentores da casa, ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, como diz Dona Cleonice, o nosso querido velhinho, a nossa Mãe Maria Santíssima. E vamos pedir a Jesus, vamos mentalizar Jesus espargindo luz e bênçãos sobre cada um de nós. E vamos pedir a Ele as bênçãos para nós, para esta casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de aprendizagem, de cura e de alívio para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para as nossas angústias. Pedir por todos os trabalhadores desta casa, por toda a sua diretoria, e pedir a Jesus que nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares com todas as bênçãos que aqui recebemos, que possamos levar essa paz, esse amor de Jesus para os nossos lares, para os nossos familiares que lá ficaram. E vamos lembrar de quando chegarmos, cumprimentarmos a todos e, se possível, dar um abraço amigo, dando um pouco de toda essa bênção de Jesus para eles. Peçamos também para o nosso Brasil, para todos os nossos irmãos que aqui vivem no nosso Brasil, por todos os necessitados, os aflitos, os desesperados, os enfermos, os agonizantes, por todos aqueles que exercem o nosso governo, que é dividido no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Que todos sejam tocados pela tua luz, Jesus, tocados na consciência, para que eles compreendam a responsabilidade que eles assumiram, a responsabilidade que eles têm de condutores de almas. E agradecemos a Jesus, a espiritualidade maior, a nossa Mãe Maria Santíssima e a Deus nosso Pai, pela oportunidade que tivemos aqui esta noite e que nos abençoe mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.